Boa noite. Meu nome é Jorge Sabino e junto com a professora Maraíra Cury, que vem nos acompanhando aí no chat, no Blackboard, compomos o Núcleo de Desenvolvimento Docente. E como a professora Leila comentou aqui, eu vou falar um pouquinho do trabalho do Núcleo de Desenvolvimento Docente, da Semana de Planejamento Docente, que foi estruturado junto com a Superintendência Acadêmica, e das ações que a gente tem feito para capacitação nesse semestre, bem como propostas para potencializar o desenvolvimento do professor. A pandemia foi uma situação inesperada e muito complicada que a gente vivenciou, mas se ela mostrou uma coisa positiva para a gente, a importância da capacitação, inclusive do professor. Professores que já tinham experiências antigas de docência tiveram que se reciclar para poder aprender o ensino remoto. Eu mesmo, já tinha alguns anos de experiência com docência, acabei surpreendido por essa prática. Nem como aluno eu já tinha vivenciado essa experiência de ensinar à distância. E a gente teve que aprender isso na marra, né? E no ano de 2020, as capacitações do Núcleo de Desenvolvimento Docente foram concentradas para o ensino remoto. E a gente esperava que 2021 isso mudasse, mas não, continuamos na pandemia e continuamos com esse processo de aprendizado contínuo que espero que se perpetua. No ano de 2021, o Núcleo de Desenvolvimento Docente, no início do semestre, fez uma semana de planejamento docente, potencializando essa capacitação contínua dos professores que se entende que deve ser recorrente. A gente teve uma média de participação de 180 professores, com pico de 304 professores, o que atinge 60% dos professores da instituição. No transcorrer desse semestre, que se conclui por agora, a gente fez recorrentes capacitações, né? Eu cito aqui algumas delas de metodologias ativas, com a própria professora Maraíra Cury, falando sobre TBL, uma prática que alguns professores relataram que já incluíram em suas aulas de forma extremamente positiva. Em sequência, tivemos uma palestra do professor Bernardo Carneiro, falando a respeito de gestão de conflito, com a participação de 129 professores, e, finalizando, tivemos uma participação da professora Patrícia Belodi, coordenadora da mentoria da USP de São Paulo, falando sobre tutoria e mentoria, além de algumas capacitações extras que ocorreram em alguns cursos. Bom, apresentada a Semana de Planejamento Docente, eu queria trazer uma reflexão que foi feita pelo Núcleo de Desenvolvimento Docente, por mim, pela professora Maraíra, mas que eu apresentei essa inquietação para diversos setores e que eu gostaria de expor para os professores. Porque o Núcleo de Desenvolvimento Docente, no meu entendimento, tem que fazer uma progressão, um crescimento, como o nome diz, um desenvolvimento daquele professor. E será que só promover capacitações esporádicas com uma participação até expressiva, mas não de todos, seria suficiente para esse desenvolvimento? Quer dizer, só promover capacitação garante esse desenvolvimento, ao qual propõe o nome desse setor que foi estruturado? E, por vezes, isso pode não ser o completo, o final. E, para isso, a gente pensou, nessas diversas instâncias, a proposição do índice de desenvolvimento docente. Quer dizer, para a gente poder entender se a pessoa está desenvolvendo ou não, a gente precisa verificar a retenção daquele conteúdo, a evolução que ele fez. Isso seria um real crescimento, isso seria um real desenvolvimento e não simplesmente promover capacitações. Normalmente, qual que é o índice que a gente observa a evolução do professor? A CPA. Tá? Eu acredito que todos conheçam, né? A CPA é uma avaliação institucional em que os alunos avaliam a conduta daquele professor, ela tem a sua validade, mas durante a minha prática acadêmica eu sempre tive um pouco de preguiça com essa nota, porque, por vezes, essa avaliação ela pode ser enviesada pelos desejos do aluno. Quer dizer, o professor às vezes dá uma nota mais severa em alguma determinada avaliação e o aluno se sente chateado e busca, às vezes, descontar nisso. Né? Clóvis de Barro fala que o aprendizado envolve sofrimento, quer dizer, às vezes o aluno vai ter que abrir mão de um final de semana para poder ficar estudando, num propósito que ele se predispôs para isso. Mas ele fica chateado por ter que fazer isso e ele pode querer descontar isso de alguma forma. Eu fui coordenador do curso de fisioterapia por 2 anos e mudei um pouco dos meus conceitos da CPA. E hoje eu vejo a relevância e a importância dela. Mas eu acho que ela pode ser complementada por outro índice, como, por exemplo, a participações em capacitações e treinamentos. Né? É importante saber como é que está a autoavaliação institucional, a nota que é dada para aquele professor naquela disciplina, mas e se aquele professor
também busca se capacitar, treinar, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser entendido, e conversando com diversos setores, igual comentado, vários pontos foram elencados para a gente ter um índice do desenvolvimento daquele professor, do progresso que ele tem, para a gente ter parâmetros para que possa até direcionar aquelas capacitações de forma mais efetivas. E frente a isso, né, junto com a Maraíra e a participação desses diversos atores, a gente desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Docente, que é um índice que é proposto para ser implementado a partir do próximo semestre, para a gente poder analisar a condição de desenvolvimento do professor num parâmetro mais amplo do que simplesmente a CPA isolada. Ela vai abranger capacitações e treinamentos, mas também, por exemplo, igual a gente está ressaltando aqui repetidas vezes, a produção científica. O professor que produz é um sinal que ele está progredindo. Ou a titulação. A titulação tem um aspecto direto da progressão dele, e conversando com outros setores, vários aspectos institucionais ressaltam a performance e o desenvolvimento daquele professor, como, por exemplo, os processos acadêmicos, os processos da coordenação. Então, tudo isso tem que ser observado para entender a condição daquele professor, para a gente direcionar capacitações e progredir cada vez mais como pessoa e como instituição. Tá? E o que eu queria apresentar aqui é como que a gente pensou esses índices, depois a gente vai mandar um comunicado explicando tudo isso aqui que está sendo dito, que eu acho que é importante todos conhecerem, mas eu gostaria de apresentar inicialmente na Semana de Planejamento Docente para que todos conhecessem como ele vai ser analisado e como ele vai ser pontuado para essa caracterização desse índice. Tá? A nota do CPA, eu acredito que todos conheçam, e a participação em capacitações, ela é óbvia, é o percentual pela participação que fez. Os outros processos, como processos acadêmicos, processo de coordenação, que abrange lançamento de nota, lançamento de frequência, entrega de plano de ensino, que é importante ser feito até o dia 14, entrega de cronograma, assinatura de ponto, tudo vai ser pontuado quanto efetuado ou não, sim ou não, e no final vai ser tirada a média de todos os itens. Eu acho que vale a pena ressaltar esses finais aqui, que eles não são tão óbvios assim, publicação, titulação do professor e disponibilidade do professor para a instituição. A publicação, a gente precisava de um parâmetro para poder categorizar o professor, e a gente usou o parâmetro regulamentar que a gente tem dos SINAES, que é o Sistema Nacional de Educação Superior do MEC, o Sistema de Avaliação da Educação Superior, que ele considera que menos 3 publicações, a gente vai aplicar para o índice que não pontuará naquele quesito. Entre 3 a 8 publicações nos últimos 3 anos, pontuará meio ponto. 9 ou mais publicações nos últimos 3 anos, pontuará 1 ponto. Tá? Ressaltando, repetindo o que eu já tinha dito, que publicação não necessariamente refere-se à publicação em um artigo. Vários materiais podem ser considerados como publicação, ou seja, produção docente. Isso vai ser discutido na quarta, e é extremamente importante acompanhar essa capacitação que vai ser promovida. Titulação, por sua vez, vai ser analisado os professores quanto à sua formação de mestrado e doutorado. Os que não possuírem stricto sensu não pontuarão nessa parte. Os professores com mestrado pontuarão meio ponto e os professores com doutorado ou pós-doutorado pontuarão 1 ponto. E, por fim, a disponibilidade que a instituição preconiza como ideal seria um mínimo de 12 horas. Tá? Então, se cumprir essas 12 horas, ele pontua nesse quesito para formulação do índice geral, e se ele não tiver disponibilidade de 12 horas, ele não vai pontuar quanto a isso, e o índice vai ser um parâmetro geral, uma média de todos esses fatores aplicados a todos os professores da instituição. A gente entende, como Núcleo de Desenvolvimento Docente, que a partir daqui a gente tem informações para poder potencializar aquela capacitação, ver os pontos críticos e o que pode ser melhorado, adequado. Né? A partir desses resultados, é nossa intenção fazer um plano de ação para a tratativa dos itens críticos dos professores com menor pontuação. Quer dizer, a gente vai identificar quais as dificuldades, quais as fragilidades, o que a gente precisa evoluir e propor um plano de ação específico para aquela pessoa, para que a gente possa progredir na sua condição, naquele quesito que a gente entende como relevante. Tá? Além disso, tendo um índice dessa estrutura, a gente vai poder fazer certificados para os professores e homenagear aqueles professores, dar um reconhecimento pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento e pela sua prática. Né? A gente espera, com esse índice, contribuir com o processo de desenvolvimento e promover uma capacitação contínua dos professores, com índices transparentes de acompanhamento, que fomentem o crescimento individual, refletindo na evolução institucional. Esse é o grande desejo do Núcleo de Desenvolvimento Docente. Tá? Eu normalmente falo rápido, isso é comum, os alunos sempre falam isso, e eu acho que eu tenho falado mais rápido
depois que a gente passou para o ensino remoto, assistindo vídeos na velocidade 2. Então, eu estou colocando o e-mail do NDD para qualquer dúvida que tenha ficado com relação a essa apresentação possa ser perguntada. Eu vou pedir à professora Maraíla, ela deve encaminhar aí no chat um forms, um questionário para a gente poder avaliar essas capacitações passadas, bem como pegar sugestões de capacitações para o próximo semestre, né? Igual eu comentei, a pandemia mostrou para a gente claramente a importância do professor se capacitar, evoluir, treinar, porque foi obrigado a inserir nesse ensino, mas isso é algo que deve perpetuar. E quem vai perceber os pontos que são melhores para poder ser treinado, com certeza, são os próprios professores. Então, eu peço a todos que respondam esse formulário, que vai ser encaminhado no chat, e gostaria de agradecer muito a participação de todos hoje. Muito obrigado.